Olá, esse é o podcast do HDI. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui tratamos de assuntos como serviços de TI, atendimento, suporte técnico e correlatos. Aproveite esse episódio e fique à vontade para enviar a sua sugestão para os próximos. Oi, pessoal. Queria jogar aí uma pergunta para nós aí no ar. Como ficou o volume de suporte de vocês? Continuou normal ou deu uma reduzida com essa questão da quarentena? Para nós aqui da Sênior, reduziu em torno de 25% dos chamados. Para nós aqui aumentou, Lucila, porque a gente trabalha com loja de shopping, né? Como os shoppings ficaram fechados durante muito tempo, quando eles reabriram, muito problema de sistema que não funcionava, computador que não ligava, enfim, né? Então, em junho a gente percebeu um aumento de 10%, mas agora em julho já está reduzindo de novo. Então, foi só aquele boom da abertura e agora parece que está reduzindo novamente. Legal. Parece que varia um pouco pelo tipo de produto, né? Porque o RP caiu, mas o HCM, que é o produto de gestão de pessoas, aumentou porque teve muita mudança em termos de medida provisória, a questão da redução da jornada de trabalho e tal, e isso modificou o sistema, né? Teve que fazer alteração do sistema e aí gerou chamado. Mas, no geral, assim, somando tudo, caiu em torno de 25%. A gente também, no geral, teve uma pequena redução aqui. Em comparação com o último quadrimestre do ano passado, também houve um crescimento de em torno de 2,5%, sem contar os crescimentos de webinars, bate-papos ao vivo, outras alternativas, principalmente em função do que o Marcelo comentou, que as medidas provisórias, que o nosso segmento que rege muita parte das nossas atividades são a legislação trabalhista. E isso tem se intensificado muito mais e deve continuar por mais um período aí. Nossa, com certeza. Meu caso foi interessante porque nós caímos de cara 75% o atendimento. E agora, por só 3 regiões terem retomado, né, vamos assim dizer, o 75 agora está em 25%, ou seja, né, eu tinha perdido 75% de atendimento, estava tranquilão, agora só falta mais 25% para ficar igual estava, né? Então, quer dizer, o 75% está ativo agora. Então, só para você ter ideia, eu tenho um metabase assim, de indicadores, né? Eu fico namorando ele todo dia para saber assim, quantos acessos ao sistema nós tivemos e quantos clientes estão online nesse momento. Então, no dia que aumentou 48%, eu senti lá na pele o que aconteceu, sabe? 48% em acesso e 30% em cliente. Aí eu falei, bom, se aumentar mais 30% aqui, tanto é que minha equipe estava com 30%. Estava com 30%, né, com 70%. Eu já falei para o diretor, falei, ó, eu não sei como é não fazer não, mas eu tenho que voltar a equipe. Então, vamos ter que dar um jeito aí, voltar a equipe, sei lá, fazer o quê. E eu já tive redução, né, tive demissões, então, tá assim... E o bom é que tem um diretor que fala assim, bom, já que está tudo voltando, precisamos reativar tal coisa. Você fala, ok, cadê o povo, né? Porque não tem mais ninguém, não. Então, é meio complicado. Eu tinha uma equipe de CS, estava montando uma equipe de CS, de repente eu acabei com a equipe de CS, voltei ela para o suporte. Aí, uma semana atrás, não, volta a equipe de CS de novo. Porque ela estava começando a ter retorno do cliente, o cliente gostando. Falei, então volta a equipe de CS. Com isso eu perdi o suporte. Eu falei, agora lascou. Eu falei, então agora aumenta o percentual. Rapaz, é conta para dar e vender, viu? É bom para isso, para fazer. No seu caso, a curva dos chamados acompanhou, então, Ivan, meio que o movimento econômico, né? Queda brusca e depois uma pequena volta até um certo patamarzinho ali, e agora tá meio que esperando para ver o que vai acontecer. Eu tô fazendo gráficos exponenciais, eu tô igual os pessoal da saúde agora, ó, exponencial para baixo, puf, e depois exponencial para cima. E o engraçado de tudo é que é o seguinte, o cara de academia, nós ficamos 100 e poucos dias, né? Teve academia, acho que em São Paulo, que ficou 120 dias, alguma coisa assim. Os caras ficaram 120 dias e não aproveitaram esse prazo. Por quê? Porque não tinha caixa. Então, eles demitiram as pessoas, tentaram fechar tudo, deixar quieto para não gastar dinheiro e tal. E agora, meu amigo,
eu acho engraçado é isso, quando eu falo tem um pessoal que fala assim que não existe novo normal, né? Quando normalizar vai voltar tudo como era antes, né? É lógico, algumas coisas a gente sabe que não vai voltar mais. Porém, quando você fala disso, de reclamação, quando você fala de exigência do cliente, vai voltar. Então, com a cliente aqui, parece que não está acontecendo nada no mundo. Está tudo ok e eu tenho que fazer tudo para ela. Então, é muito complicado isso. Trabalhar, eu entendo ela, porque ela fala assim, não, eu estou perdendo dinheiro, eu preciso abrir minha academia, tem um não sei o quê. Aí você fala assim, tá, mas você teve 3 meses para olhar isso, para fazer isso, acompanhar isso, e não fez. E agora quer mudar tudo de uma hora para outra. Aproveitando esse gancho, Thiago e pessoal, eu queria saber também como é que está a questão da produtividade das equipes, porque eu, aqui na Presença, senti um aumento forte da produtividade em home office. Eu não sei se vocês perceberam isso também. Desde indicadores, enfim, todos os indicadores, eu percebi que todos, efetivamente todos os que eu fiz, eu percebi claramente que a equipe está produzindo mais em home office. Como é que está no caso de vocês por aí? Olha, Rico, vou falar só da percepção. A gente fez até uma pesquisa encomendada por um cliente nosso aqui, e a gente fez até uma pesquisa qualitativa com algumas empresas de vários segmentos, e a gente percebeu o seguinte, no setor de software, a produtividade de fato aumentou e se manteve no alto, na maioria dos casos. Não sabemos se isso vai continuar assim, mas a princípio a indústria de software absorveu muito bem. Eu acho que é porque, inclusive, já tinha acho que a tecnologia já estava meio que preparada, né? O software ele já é na nuvem. Então, o negócio ele já está na nuvem, na maioria dos casos, né? Então, para você ir para casa e trabalhar, a gente imagina que seja isso, ter uma facilidade maior. Agora, em outros setores, cara, setor bancário, por exemplo, está muito difícil. Os funcionários pressionam para voltar para o escritório, não querem ficar em casa, sabe? Estão cansados de ficar em casa. Pô, quero ir para cá, aí começam a produzir menos. Por exemplo, setor bancário teve no primeiro mês, isso é 4 bancos que a gente conversou, bancos grandes. Todos tiveram a mesma percepção. Nos primeiros 40 dias, 45 dias da pandemia, houve uma euforia e a produtividade, de fato, teve um pequeno aumento por conta de uma euforia do tipo, putz, vou trabalhar em casa, não pego o trânsito, isso e aquilo e tal. Sentiu-se que o pessoal estava bem motivado e produzindo e tudo mais. O que aconteceu? Essa curva começou a cair, cara, porque essa euforia inicial começou a diminuir um pouco e esses funcionários estavam acostumados com uma vida mais tradicional, não estavam se adaptando ao dia a dia em casa, a maioria deles, né? E aí, esse é um setor, por exemplo, que, cara, divide opiniões. A produtividade em alguns departamentos aumentou, outros departamentos diminuiu, sabe? Então não é uma máxima como na indústria de software, que é uma máxima, cara. Todo mundo que a gente conversou prefere... Claro, o home office traz alguns problemas, né? Mas dentre os problemas e as coisas positivas, a gente percebeu no geral que a indústria de software absorveu muito bem e produziu mais, cara. E está conseguindo se manter produtiva, né? Verdade, gente. Seja as características aí das operações de vocês. Acho que vocês podem, inclusive, falar melhor ainda do que eu aqui. Aqui na Softplan a gente teve um ganho de produtividade muito grande também, a ponto da gente repensar até, né, como que a gente vai trabalhar no futuro. Nós vamos ficar, já está decidido até 31/12, isso a gente já não volta antes disso, e a gente tem repensado mesmo. Os times de desenvolvimento em si, eles gostam muito, né, trabalham muito mais focado, sem tanta interferência. A gente também fez uma pesquisa, a gente tem um feristômetro de PTW, então a gente consegue colher bastante do pessoal, e foi praticamente unânime que trabalhar em casa está legal. Tem alguns times, principalmente de relacionamento comercial, que sente um sufocamento de não poder ir, né? E até a gente conversa muito, poxa, a gente não está só home office, a gente está contendo uma pandemia, né? Então, se a gente está só home office, você tem a possibilidade de sair, de fazer um encontro num café, de ir para a empresa alguns momentos, e isso tira esse peso. Mas em relação à produtividade, ela foi muito grande. Nossos clientes, especialmente da unidade de construção civil, eles estão tendo um pouquinho mais de dificuldade, não é como o Thiago falou, não é de toda a indústria, não, né, todas as indústrias. Os nossos clientes voltaram 50%, voltaram 40% das pessoas, porque sentem uma perda de produtividade, porque não era hábito, né. A Softplan mesmo, a gente já tinha gente que trabalha no exterior, a gente já tem gente que trabalha em outras cidades, e estava fácil, foi fácil, em um dia a gente colocou 2.000 pessoas para trabalhar em casa, não foi difícil, né? Então, tem tecnologia, o sistema nas nuvens,
O Teams, que é o que a gente usa, já funcionava tudo. E o foco das pessoas, né, deu para notar. Eu, como gestora, sinto um pouco de falta em alguns momentos, na hora de passar uma estratégia, na hora de se comunicar, eu sinto ali uma perda nossa de capacidade de comunicação também, né, de olhar no olho e ver como é que está todo mundo reagindo a isso, e nesse ponto eu sinto um pouco de dificuldade. Já com clientes, eu tenho conseguido fazer reuniões com clientes grandes, onde a gente coloca o time de diretoria inteiro numa call, que antes não conseguia agendar presencialmente. De forma nenhuma não conseguia. Então, agora tá fácil, fiz várias, fui muito mais produtiva com reunião com clientes do que era antes, presencial, né? Então, é uma mudança realmente grande. Não, legal, Rosi. Só complementando o que você está colocando, uma coisa que eu lembrei aqui. Um desses clientes nossos de software que a gente está conversando, ele não faz parte aqui do grupo, mas ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, Thiago, a gente conseguiu subir a produtividade e mantê-la, só que o desafio agora é com a reabertura do mundo, né? Porque até então era mais simples, né? Tá tudo fechado, as pessoas estão isoladas, não tem para onde ir. Então elas trabalham, elas focam. E com o restaurante, com o happy hour, com a casa da mamãe, com a casa do irmão, com o primo, né? Enfim, com as atrações que a cidade oferece, e você com a autorização de ter o home office por conta da pandemia. Como é que vai ser essa responsabilidade? Né? Eu espero que as pessoas se mantenham assim, mas como é que será que vai ser isso? Né? Ele colocou essa pergunta na mesa e falou, eu acho que se a gente conseguir manter a produtividade com o mundo aberto, aí acho que a gente atingiu o platô da maturidade do home office. É um questionamento que eu faço do home office. A gente está mexendo, a gente está falando muito de produtividade, está melhorando produtividade e tal. Talvez a Rose possa posicionar, e alguns colegas aqui. Mas, e a qualidade? Como é que está ficando? Porque, tudo bem, igual você falou aí, Thiago, nesse momento nós somos obrigados a ficar em casa. Por exemplo, minha esposa saiu agora aqui, foi no supermercado. Né? Ela falou, e aí, você vai? Eu falei, de jeito nenhum, como é que eu vou? Eu falei, tem uma reunião agora com o pessoal da HDI e depois ainda tem coisas a fazer. Né? Então não dá. Mas e daqui a pouco? Eu posso fazer isso, posso dar uma saída. Né? Não é todo mundo que tem o senso de responsabilidade. Né? Para mim é engraçado. Eu tô, igual eu comento muito na empresa, eu falo engraçado essa história de 50%, 60%. Porque minha esposa mesmo fala, você acorda às 5 horas da manhã, 6h30 você já senta nessa mesa, e quando sai é 7 horas da noite, e depois lá para as 9 horas você ainda faz um negocinho, que o negocinho que ela fala é o relatório de consolidação de tudo, tá? Ela não pode falar muito porque ela é departamento pessoal, então você imagina a vida dela, como é que ela está vivendo nesse momento. Então, aqui em casa nós estamos num negócio seguinte, tá faltando tempo para nós agora. Então, sábado e domingo tá assim, vamos ter que aproveitar mais. O João Neto, que é meu filho, no começo ele ficava quietinho, mas agora se eu não tiver uma nerf aqui para dar uns tiros aqui, deixa eu quieto, entendeu? Então eu vejo muito assim, por que o pessoal tá gostando? Porque não tá casado, não tá pouco ligando com namoro ainda, é nerd, os nerds, né? Quando a gente é nerd mais novo, a gente faz isso exatamente o que eles estão fazendo. O detalhe é quando você vai crescendo, né, vai tendo responsabilidade, aí para aí um pouquinho. Aí a coisa do home office, ele pesa. O filho chega aqui do lado, papai, eu te amo. Aí você fala, eu também. Então vamos brincar comigo. Você ferrou minha vida, né? Aí você se arrepende. Hoje mesmo eu falei pro João Neto, cara, deixa o papai quieto. Não, papai, vamos descer. Eu falei, não, meu filho, não tem como descer. Se você quiser pegar a Nerf lá, aí me trouxe uma Nerf, eu estava aqui falando com um colega de empresa, falando com um cliente, com a Nerf na mão, dando tiro, entendeu? Tava aqui, eu morri e atiro, pá! Aí eu, né, volto e converso. Daqui a pouco o cliente fala, que barulho é esse? Nossa, esqueci de mutar o microfone. Mas é isso, eu acho que essa é uma questão que a gente ainda não sabe como é que vai ser isso, né? Deixa eu pegar um gancho do que vocês estão falando e talvez colocar uma provocação. Enfim, eu comentei isso também no Bom Dia TI agora da última sexta-feira e participei de algumas coisas nesse sentido de liderança à distância, e talvez o físico ele não vai ser mais uma opção para a gente trabalhar, e
além do home office, porque vamos lá, hoje a gente não está numa experiência home office, a gente está enclausulado dentro de, né, a gente foi jogado para o home office, mas não na melhor experiência, né? E aí vem a segunda pergunta. Nós já perguntamos para os nossos times de atendimento, quantos voltariam de fato para o físico? Sim. No nosso time, a gente fez a pergunta quem voltaria bem baixo, assim, quem está afim hoje de voltar. Tipo assim, se precisar eu volto, mas eu estou ok hoje em casa. E eu acho que o que o Ivan tinha comentado antes, a gente tem conseguido manter a qualidade e a produtividade. O que eu acho é que isso talvez não se sustente por muito tempo, no ritmo que a gente está. Né, esse ritmo maluco de acordar às 5, sair às 8 e trabalhar mais um pouquinho, cara, ok, é produtividade, mas assim, quem aguenta isso? Não dura, né, para o resto da história aí. Então, acho que esse é o complicado, é como que a gente consegue ter a disciplina de dosar e equilibrar isso aí, porque, não sei, eu não acredito que dá para viver assim, dessa forma. E respondendo ali na TOTS também, a gente teve aumento de produtividade, teve bastante aumento de produtividade. Mas, para mim, o que está sendo mais insano é a disciplina da agenda, assim, como você se organiza, como você reserva tempo para um trabalho que você precisa também, porque o pessoal fala assim, não, eu trabalho de casa, é bom porque daí eu consigo me concentrar, isso, mas daí tu tem reunião toda hora, então tu tem que blocar um tempo da tua agenda para tu conseguir ficar focado num assunto, às vezes, que tu precisa, né, porque senão tu tá trabalhando à noite, fica o dia inteiro em reunião e à noite daí tu fica para fazer as outras coisas, né. Então, acho que essa é para mim, como líder, assim, outra coisa também, Ivan, que eu acho que é importante, assim, a gente focar não no horário, e talvez até respondendo a pergunta, né, como é que vai ser, a responsabilidade tem que ser na entrega. Então, se o cara quer trabalhar de madrugada, o cara é jovenzão, tal, quero durante o dia fazer alguma coisa e de madrugada eu quero trabalhar, cara, entregando o que eu preciso, na qualidade necessária, tanto faz, né, eu acho que esse é o grande... Agora, como que a gente se transforma para isso tudo, também não tem a receita mágica, né? Lu, esse é o desprendimento, né, Lucila? Esse é o desprendimento que a gente vai ter que ter, né? Porque... E para alguns times isso é possível, né? Quando a gente fala de times de dev, por exemplo, eles podem entregar de madrugada. Agora, quando a gente fala de time de atendimento, que tem que estar conectado, né? Tem toda a razão. Aí a gente encontra algumas dificuldades. As pessoas não têm um escritório no seu trabalho, na sua casa. Aí tem o filho pequeno, aí tem Então, o cliente, ele também está tendo que ter muita paciência, muita consideração, né? Imagina o telefone dos atendimentos dos times de suporte, a criança gritando, cachorro latindo, não tem call visual, que nunca teve e não vai ter agora. Mas, ou talvez um dia a gente venha a ter, mas hoje, nesse momento, as pessoas nem querem abrir suas casas, mas aquele barulho está totalmente diferente, né, do que era. Então, os clientes também estão muito respeitosos nesse momento. E na hora que tudo voltar ao normal, esses tipos de barulho de criança, vai ser compreensivo da parte do nosso, vai ser compreendido por parte dos clientes? Eu acho que aí vai ser um outro ambiente. Sim, concordo plenamente. Porque hoje os clientes também estão com o cachorro no fundo. Mas quando eles forem para a empresa, eles falam, mas eu voltei para a minha empresa, por que você está aí com o cachorro no fundo? Então, a gente Totó, fica calado aí, Totó. Exatamente, Ivan. Hoje é uma quebra de paradigma para todos nós, né? A questão da mudança, né? É bem aquilo, né? O mundo mudou e foi bem na nossa vez, né? Isso. A gente está tendo que se adaptar aí, mas assim, acho que há um entendimento geral, tanto do cliente quanto da gente que está tendo que manter esse pessoal em casa, né? E a pergunta para eles, se fizer hoje a pergunta, principalmente para o pessoal do atendimento do suporte, é que eles estão bem em casa, né? Estão fazendo atendimento, né? Acho que essa crise, se ela tivesse acontecido há 10 anos atrás, teria sido catastrófico, né? Porque a internet não tinha qualidade que tem hoje, os equipamentos não teriam a mesma facilidade, né, de mobilidade, a gente não teria ferramentas de colaboração como a gente tem hoje, né? O Zoom aí, o Meeting, o negócio esse aqui do Google, né?
Então, funciona muito bem, é fácil de usar, né? Talvez há 10 anos atrás era o Skype, né? Mas você fazia só one-on-one, né? Uma pessoa com outra pessoa. Então, hoje, esses sistemas aí com multiconferência, né? E tal, facilita muito e é questão só de costume, né? Porque é praticamente como se estivesse no mesmo ambiente, né? Você tem a qualidade de áudio boa, sem interrupções e tal. Então, aconteceu num momento em que a tecnologia proporcionou isso. Se tivesse acontecido há 10, 15 anos atrás, teria sido, assim, muito ruim para fazer esse tipo de trabalho, né? Mas a questão da produtividade realmente é algo que a gente vê falar muito, né? E tem falado, a XP está adotando um modelo de atendimento 100% home office, a equipe praticamente fora. Eles falaram bastante até de 80% dos funcionários, fizeram uma pesquisa lá, 80% dos funcionários, eles têm desejo de mudar de São Paulo, da capital, e ir para uma cidade mais do interior, fugir dos grandes centros e tal, né? Então, os mais visionários aí enxergam, assim, né, uma despolarização, né, uma desconcentração das massas nas grandes capitais em função, né, você morar perto do trabalho numa grande capital como São Paulo, pagando um aluguel alto, né, enquanto você pode morar lá em, sei lá, Jundiaí, pode morar lá em Itu, em Dayatuba, um preço bem mais em conta, com a facilidade de ter que, se tiver que ir no escritório uma vez ou outra, você vai, né, com um custo bem mais baixo e operando da mesma forma, né. Então, pode haver uma migração dos grandes centros aí, é bem possível que essas empresas de coworking, né, tá tendo dificuldade, né, porque acaba o espaço colaborativo de escritórios aí ficando mais ociosos nesse momento, e a tendência é essa para frente, né. Outro ponto aí que a Lucila falou, né, a questão do tempo, né, você vai emendando uma reunião na outra, vai fazendo, né, até é interessante aqui que o Outlook, que a ferramenta, ele te sugere bloqueio de agenda com hora de foco. Eu não sei se vocês já viram isso. Você recebe ele roda ali uma rotinazinha com inteligência artificial e aloca alguns momentos do dia, ele trava a sua agenda com horário de foco e aí você fica mesmo sem a tua interferência com alguns bloqueios na agenda. E funciona bem, é legal, porque ele preenche, assim, 20%, 15% da tua agenda automaticamente. Bem legal. Legal. Não sei se vocês estão vendo na minha tela aí, até só para mostrar para vocês, exemplificar, aproveitar que, inclusive, a gente está gravando, quem assistir depois pode ver esse dado. A gente está fazendo uma pesquisa aqui, um benchmark, depois eu divido com vocês os resultados, quando a gente finalizar, mas essa aqui já é um resultado aí bem próximo do final dessa pergunta, né? O que sua organização pretende fazer ou fez em relação aos colaboradores após a pandemia? E o legal é que são empresas bem próximas do nosso mercado aqui, então, de tecnologia, então dá para vocês terem uma ideia. Eram 3 opções de resposta, gente, que era trabalhar com modelo híbrido, 50-50, né? Home office na empresa, isso após a pandemia, né? 29% diz que vai estabelecer 100% dos profissionais em casa, e tinha uma terceira alternativa nessa pergunta, que era retornar 100% ao modelo anterior. Teve 0 respostas, 0. Então, a pizza só tinha 2 alternativas no final, né, válidas, né? E aí 71% pretendem ter um modelo híbrido, que é mais ou menos na linha, que até acho que a Lucila comentou, que as empresas, né, como a TOTS, acho que falou com os funcionários, estão começando a tentar entender qual que é o desejo deles para eventualmente, né, enfim, dar essa opção. E mais 29% é um número bem expressivo de empresas que pretendem estabelecer como algo final, né? Muito grande, Thiago. Então, mas depois, tem bastante pergunta aqui nessa pesquisa, depois eu divido com vocês os resultados em breve, mas é isso. Então, assim, é bem relevante, cara, quase 30%, é bem relevante, e aqui só são empresas médias e grandes, tá? A gente falou só com empresas bem relevantes do mercado, assim. Inclusive, enfim, tem algumas de software aqui também. Então, acho que chama muito a nossa atenção esse dado. Eu imaginava que existiria pelo menos, sei lá, 15% a 20% de respondentes que voltariam ao modelo anterior, né? 100% na empresa, e isso não foi uma verdade, né? No máximo aí o modelo híbrido. Mas também acho que tem um lado da empresa de redução de custos também, né? A gente estava falando sobre isso hoje com o meu time. Com as pessoas em home office deve ter
dado uma boa reduzida nesse tema, né, na empresa. Para TOTOS, por exemplo, a gente tem ali só de cafezinho e coisas ali que é uma grana mensal ali que acabou, né? Não tem esse custo. Foi para A casa. gente já está falando de reduzir o tamanho do escritório também, sabe? Já pensando nesse período, paga aluguel, né? Para quem não paga, ok, mas para quem paga aluguel, talvez faça toda a diferença mudar esse tamanho da operação presencial, né? E aí volta o WeWork, né? Os coworks talvez seja uma boa opção, né? Não precisa mais ter um escritório, né? Todo, né? Depois, Exatamente. né? A gente fica no WeWork aqui em São Paulo, né? E aí, esses dias atrás, enfim, eles começaram a voltar aos poucos, o pessoal voltando para o escritório. Eu fui lá também ver umas correspondências e aproveitei para conversar com o pessoal. E tá acontecendo isso sim, tem algumas empresas que estão indo para lá por redução, e outras que estão saindo porque estavam lá, tipo, como empresas menores que estão sem condição de pagar aluguel. Só que eles falaram que, assim, no meu endereço lá, pelo menos, né, no nosso prédio, o ponto é que as empresas precisam de um endereço físico, né, para o contrato social. Então, e lá o serviço inclui sempre as posições, né, então, assim, ele fala, cara, a gente está renegociando os contratos, mas sair mesmo foi um percentual pequeno, porque as empresas precisam do endereço delas, né? Então, se ela está saindo daqui, a gente já imagina que ela possa fechar. Viu, deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. Vocês estão mantendo a pesquisa NPS de vocês? Como que está o engajamento dos clientes nesse momento? A gente teve bastante dificuldade agora, caiu bastante a adesão de resposta, a gente até teve ali um mês e pouco que a gente suspendeu, até porque o momento, né, eu acho que não era o momento da gente lá, e aí, né, indica a gente e tal. Mas queria ouvir um pouco de vocês, como é que está essa questão nas empresas de vocês? A gente manteve na RD, Lucila. Oi, galera. Não quis interromper antes. Oi, rapaz, tudo bem? Boa tarde, Rafa. Tudo bom? Aqui no sul, na Friaca, mas tudo certo. Lucila, a gente manteve e dos últimos que eu vi, não me lembro se do queda de resposta. Mas a gente, talvez pelo nosso segmento, né? A gente teve umas surpresas muito boas nos últimos 2 meses em relação a vendas. A gente tinha revisado meta de venda para baixo, né? Acho que muitas empresas fizeram isso. E a gente se surpreendeu porque muitas empresas nos últimos um mês, assim, né? 2 meses, tiveram que adaptar. Então, como as coisas voltaram a abrir, né? Em algumas grandes comércios aí, quem não estava no online foi obrigado a se ver no online, porque se fechar de novo não tem opção. Então, teve nos últimos 60 dias, se não me engano, pico de uso do nosso produto. Então, talvez por isso o nosso não caiu, porque como o cara não como, tipo, atender presencial, ele foi obrigado a enviar e-mail marketing, por exemplo. Então, tem muita gente usando mais o RD. Talvez a gente deu sorte aí pelo segmento que a gente atua e por isso não teve impacto, não. Legal. Aqui a quantidade de respostas se manteve no mesmo patamar aí, está uma taxa de retorno em torno de 35%, mas manteve. Tá bom. Vocês fazem pesquisa sempre por e-mail? Que canais que vocês usam para fazer pesquisa? Aqui vai por e-mail, no final do chamado, né, disparado uma pesquisa. Ah, tá, mas essa aí, ok. Essa daí a gente também manteve, porque essa é a pesquisa de satisfação, né? O CSAT, né? A gente faz a periódica. a NPS. Periódica. A nossa é dentro do produto só. Não tem nada por e-mail. Direto ali uma barrinha de 1 a 10, o quanto indica, acho que é uma coisa assim. 0 a 10. A gente faz, além da pesquisa CSAT, né, no atendimento, a gente faz uma pesquisa NPS de relação com a marca mesmo, quanto você indicaria, né, a TOTOS para... E aí ali a gente está sofrendo, ali a gente não está conseguindo muita resposta não, está mais complicado. Está um momento complicado, eu acho que é para todo mundo, né?
As pessoas não querem nem participar de mais nada. E a gente deu uma parada também, porque assim, no primeiro, segundo mês ali, a gente falou, putz, imagina você ir perguntar, além do cara já tá passando uma situação super difícil, às vezes a empresa dele, e aí você vai perguntar, você indica, amigo, por favor, não, né? Pior não é isso não, pior é assim, falar assim, e aí, tudo bem? Né? Tudo bem o quê, cara? Você mora onde? Como assim, por exemplo, né? A gente teve um caso que o meu diretor compartilhou, que teve um cliente que ligou para ele e tal, e o cara começou a chorar, né? Daí ele falou, pô, cara, mas calma, a gente, né, o que tá acontecendo? Você tá precisando o quê? A gente tá achando forma de negociar, calma, né? O que foi? Não, cara, sabe o que é? Não é nada disso, não, ok, a gente vai falar do assunto, mas é que meu cachorro morreu. O cara tava, no caso, ele ia negociar, mas ele tava chorando porque ele tinha recebido a notícia do cachorro, meu, foi muita gente, no fim deu risada com a situação, apesar de ser trágica, né, coitadinho do cachorro. E essas questões são incríveis. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem segunda-feira de um funcionário, né, falei, Ivan, tem um cliente aqui reclamando, olha aqui. E aí o cliente financeiro, eu falei, putz, aí eu falei, e agora, como é que eu vou agir nisso aí, né? Aí quando foi hoje, no grupo das lideranças da empresa, o pessoal do marketing falou, Ivan, olha, tem um cliente aqui, cara, ele está muito insatisfeito com a gente e tal, e ele participa de um grupo de gestores de academia, você podia fazer surpreender esse cliente, dar uma ligada para ele, né, e tal, mesmo porque ele não sabe, né? Eu falei, vai, beleza, peguei o telefone e pá, liguei pro cara. E aí, Robson, tudo bom? Bom, eu sou gestor da área, o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Ele falou, Ivan, uma coisa para você. O que aconteceu é o seguinte, eu tenho 2 academias, março é o mês, é o Natal dos donos da academia. E aí, no meu Natal, aconteceu a pandemia. Eu fechei as academias, estou desde março fechado, papapá. Tá, e aí? Não, e aí, quando foi agora, recentemente, em junho, eu fiz um acordo com vocês e paguei tudo para trás que eu estava devendo. E aí falei para mim, olha, eu não vou trabalhar nem em junho nem em julho, então vocês congelam esse troço aí e tal. E quando foi agora, veio para mim as boletas e etc. Aí o cara foi começar a falar, igual você falou aí começou. Eu tive um acidente de trânsito, fiquei em coma, tive 70% do meu corpo queimado. Parei, Bom, como é que você está hoje, né? Deixa eu entender. Não, eu ainda estou com as academias, Ivan, mas eu tive que fechar as portas, mudei CNPJ, quebrei, estou erguendo de novo em outro lugar, com outro CNPJ. Um dos caras que eu tinha um aluguel falou para mim que me dá uns 3 meses aí para pagar, e o outro não queria, eu peguei e troquei. Quando eu troquei, ele falou que podia ter falado com ele, não sei o quê. Eu falei, cara, me dá um tempo aí, dá uns minutinhos, só um segundinho. E isso já estava rolando, tá? Isso já rolando com ele e com o financeiro há muito tempo. Aí eu ligo para o financeiro nosso, né? Bom, seguinte, o cliente gosta do produto, quer continuar com a gente, está com um problema financeiro agora, já pagou de até junho ele pagou, ele negociou com vocês. Ah, mas nós demos desconto. Negociou, gente, hoje, nós estamos negociando, eu estou negociando também, então, para eu fazer a mina do financeiro entender que o momento não é assim, que a gente tem que ser, aí a gente vem falando lá, às vezes fala na empresa, né, coisa humanizada, né, humanizado, mas esse momento, aí, porque esse cliente, ele é meio mala. Quem te falou isso? Ele pagou. Mas porque a gente fez, mas ele pagou. Ele podia muito bem ter dado um calote em todo mundo, passado para comprar do concorrente, e aí ele quer com a gente. Aí, bom, passou uns 10 minutinhos, ela põe lá no grupo, eu falei com o diretor, que estava no grupo também, e nós vamos falar com ele, fazer dessa forma que você falou. Então tá bom. Aí eu falei, você quer que... Aí eu pergunto para ela assim, e aí, você liga para ele e tal? Aí ela soltou uma brincadeira que eu quase mandei ela tomar naquele lugar, mas eu fui político, né? Ela falou assim, você quer falar... mais educadinho, né, Ivan? Tipo assim, você quer falar com ele para ficar à bondade para você? Aí eu falei, não, mas se for preciso falar com o cliente novamente, eu falo. Mas então, já que agora
resolver o problema dele, então vamos lá, agora fala com ele e libera o sistema para ele e deixa ele com a gente, que agora a gente vai cuidar dele para que ele cresça. Esse não é o papel das empresas, não é crescer o cliente. É igual eu falo do tal do CS. Quando eu ouço muito, CS, tem muito CS aqui, eu tenho que falar baixo, porque senão o Rodrigo me bate, o Lucila, a Rafa, tal. Então, mas é isso que é o papel do CS. Eu preciso fazer esse cliente crescer. Opa, ele está com problema. Ele já me falou que ele está com problema. Então, popa, senta aqui e vem cá. O que você precisa agora? O que você vai fazer aí? Você quer que ajuda minha? Em quê? Vamos lá, vamos fazer isso. Está aqui o sistema te apoia nisso, faz isso. Deu resultado? Deu. Opa, show de bola. Vamos fazer isso aqui. Daqui a pouco ele abre uma terceira, uma quarta, Quando ele abrir a terceira academia, por conta dessa ação que foi feita hoje, e com a ação efetiva do CS, amanhã ele está elogiando para todo mundo. É uma coisa que parece óbvia. Parece óbvio. A gente tem que fazer isso para os nossos clientes. Mas não é. Não é tão fácil. A leitura das pessoas da empresa, tem uma leitura do financeiro que pensa, sabe? Eu falei, olha, ele tem 2 academias. O contrato dele nas 2 academias dá um valor de várias academias que não está pagando. E ele quer ficar com a gente, ele só quer um apoio. Então, eu acho que, assim, nesse momento, a gente fala muito isso, né, de atendimento humanizado e tal, só que a gente tem que humanizar a empresa inteira. Que a empresa, apesar da pandemia que está acontecendo agora, as pessoas ficaram ainda no passado, sabe? Na lei do Gerson, sabe? Que todo mundo quer levar vantagem. Cara, se ela tem uma possibilidade de melhorar e você pode ajudar, por que não? Né? Você sabe, Ivan, que a gente tomou uma iniciativa aqui de dar desconto para os clientes, mesmo que os que não pediram. Entre 25% e 50% de desconto da mensalidade, todos os clientes tiveram. Isso gerou um impacto no mercado gigantesco. O que a gente tem de empresa procurando a gente para falar assim, olha, o meu fornecedor atual não é meu parceiro, ele não entendeu o que a gente está vivendo, e eu percebi que vocês estão entendendo. Então, essa ação que a gente teve, e está tendo até agora, né? Todos esses meses a gente teve uma ação de redução de mensalidade. Isso está virando em venda, entendeu? É bem interessante isso, que como é que o mercado se comunica para mostrar que a empresa X ou Y está mais ou menos parceira do cliente. Está engajada com o cliente, né? É o momento que a pandemia está ensinando para a gente algumas coisas. E também, Ivan... Pode falar, Rafa. Posso falar? Tá. E também, Ivan, uma coisa que a gente também foi aprendendo aqui ao longo do tempo, é da gente também ser sincero com o cliente quando a gente quer melhor encerrar o contrato agora, para que, a gente não tome calote, né, pensando só do nosso lado, mas também que depois ele não tenha uma dívida de algo que ele não vai usar. Então, tiveram alguns clientes procurando a gente para pedir isenção, né, 100% de desconto, enfim. A gente falou, cara, eu não consigo te oferecer porque você não estava usando o RD, não é agora, da noite para o dia que você vai usar, e eu vou ter que te cobrar isso lá na frente e não sei se você vai pagar. Então, eu prefiro que a gente encerre o contrato agora, vou te isentar de multa, lá na frente, quando as coisas melhorarem, você volta a falar comigo. A gente também ficou tranquilo com essa decisão de que para não parecer que a gente está se aproveitando da situação, sabe? Porque depois a conta vem, né? Tanto para a gente quanto para o cliente. E é isso. E era a mentalidade do rapaz até na conversa que eu tive com ele. Porque ele falou assim, vocês não estão nem aí. Vocês estão querendo o dinheiro de vocês, não sei o quê. Aí você tem que falar, não, peraí, isso não é a mentalidade da empresa. Talvez está uma mentalidade de alguém que te atendeu lá no financeiro. Então, você aguenta a mão aí que eu vou resolver esse problema para você. Ainda falei para ele, eu não sou dessa alçada, não é minha, mas eu estou pegando isso para mim, para resolver para você. Tá bom? Beleza? Me dá uns 10 minutos? Dou. Pronto. Né? E que, pensa bem, o que nós estamos perdendo? O software já está pronto. Né? Porque ele é um cliente que já está usando. Tem uma base de dados. Tudo bem, que não é tão caro assim. Então, dá para fazer isso? Dá. Então, beleza. Né? Bom, agora é um cliente que consome muito recurso. Aí lascou, aí a gente vai ter que repensar. Eu acho que esse é um ponto que acho que as empresas, na volta, ou até mesmo na transição,
vão se perceber aí algumas coisas, igual quando a gente começou o processo aqui, um dos diretores falou comigo, Ivan, é o seguinte, agora é a hora da verdade, é a hora de saber quem está com a gente, quem não está, e quem está engajado com a empresa e quem está no propósito da empresa, porque se não tiver, a gente vai tirar. Então, show de bola. Então, aí logo na primeira semana eu falei, vocês querem alguns nomes para a gente já começar? Porque a gente precisa entrar no propósito da empresa, né? Como diz lá um treinamento lá do efeito Disney, né? Que o cara fala assim, que lá na Disney você tem lá 4 chaves, né? Tem um propósito, né? Aquilo lá é o principal, né? Então lá na Disney é segurança, beleza? Aí o cara foi dar um treinamento, falou assim, que chegou no hospital e falou, bom, qual que é o propósito aqui desse hospital? Salvar vidas. Aí o cara falou, beleza, se chegar um menino aqui, testemunho de Jeová e tal, tem que fazer transfusão de sangue. E aí, vamos fazer ou não? Porque o segundo item era a ética. O primeiro item era a ética, o segundo era... Deu uma confusão nesse parâmetro. E aí foi. Aí um médico parou e falou, peraí. Aqui é salvar vidas. Então, nós vamos salvar vidas. Então, nós vamos fazer a transfusão de sangue. Ah, mas a ética é segundo plano. O nosso lema, o nosso propósito é salvar vidas. Então, lá na Disney também tem esse negócio, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu não gosto desse negócio na Disney. Você não é obrigado a trabalhar na Disney. Entendeu? Esse é um ponto. Então, acho que as empresas estão começando também a enxergar isso, né? Eu vejo a gente falando assim, pô, mas aumentou a produtividade, melhorou a produtividade. Melhorou, show de bola, estou agora em casa, tal. Também acho que é cansativo, às vezes a gente tem que ver mais tempo para frente para ver se sustenta, né? Hoje é igual você falou, Thiago, hoje está muito no, opa, legal, show, tô em casa, vai ser bom para caramba, tal. Beleza, tem uma personal que todo dia ela treina uma mocinha aqui debaixo da minha janela, cara. E ela põe lá as músicas de academia, eu deveria gostar, né? Sou de academia, mas, cara, me irrita. Por quê? Porque você está no ambiente de casa, tem um cachorro latindo, negócio vocês falaram, tem não sei o que mexendo, papapá. Então, é complexo. Então, é isso que a gente tem que ver, né? No futuro, como é que vai ser. Uma coisa que tu colocou, né, Ivan, a cultura ela é inclusiva, mas ela também é exclusiva, né? É exclusiva. É para tirar quem não faz parte. É tipo assim, você quer ajudar? Quero, então tá comigo. Não, mas não sei, então não tá comigo, é cultura, tchau. É escolha também. E eu acho que ali, não sei se o Rico vai concordar comigo, mas eu acho que nesse momento, as empresas que já tinham mais uma cultura de CS, que eram mais... que já conheciam melhor os clientes e que já eram mais drivados para números, que conseguiam medir melhor, talvez eles tivessem já um pouquinho de vantagem em relação aos demais, né? Porque quem teve que começar agora, para até levantar número, entender quem usa mais, quem eu devo, né? Eu acho que sofreu mais nesse momento, né? É complexo. É igual você está falando, né? Entender o cliente. Fala aí, Fernando. Eu gostaria muito, de verdade, que ficasse um excelente aprendizado, principalmente para as empresas de software, né? Que, de fato, este aculturamento do cliente no centro prevalecesse pós-pandemia. Porque agora se fala, bom, o atendimento é importante, né? A gente precisa permanecer com a operação toda. Então, por que isso não é pensado ou departamentalizado só agora, né? Que a gente quebra barreiras. E não, agora a gente pode, um financeiro, conversar com o cliente, a gente tem um P&D que talvez é mais empático e passa a pensar mais nas dores atuais, porque as dores mudaram, né? E justamente em tentar ajudar o cliente em um momento como esse. O próprio marketing redefinindo o seu ICP, né? O CS sendo muito mais acolhedor e um comercial talvez não tão sido agressivo. Por que isso não pode funcionar sempre, né? Ou seja, é somente neste momento aonde agora o cliente no centro é importante. Então, e depois, quando passar isso, como é que fica? Somente vamos voltar ao processo departamentalizado, o suporte, novamente, sendo o único ponto de contato com o atendente, a gente vai começar a criar uma série de barreiras, vamos criar uma fila eletrônica de banco como tem hoje, ou como um fornecedor hoje que eu fiquei 1h45 no telefone e não consegui resolver o problema de cadastro, que a solução dele está com problema, olha o esforço necessário. Eu gostaria, assim, de fato, que esta cultura prevalecesse pós-pandemia, sabe? De o cliente, de fato, no centro e todo mundo em prol de poder ajudá-lo.
Fernando, esse ponto que você colocou é legal porque os feudos e arbustos, onde as pessoas às vezes se escondiam com conceitos antigos, foram simplesmente, né, cortados. Então, não, sei lá, você deu um exemplo bom, o financeiro nunca vai falar com o cliente. Sei lá, um exemplo. Motivos? Não sei, pode ser válido ou não estou nem discutindo isso. Mas vamos supor que seja um problema para sua empresa isso, mas mas é um departamento delicado, aí os sócios não gostam, aí tem, sei lá, uma cultura antiga aí, em algum momento que isso não pode ser mudado. E aí chega uma hora dessa que existe a necessidade, e eles têm que fazer, você não precisa se desgastar. O mundo arrumou para você, né? Então acho que essas são as coisas boas que a pandemia trouxe, né? É uma puta tragédia sanitária, mas, cara, a gente vê isso muito aqui no HDI, né? O Felipe tá aí, ele não me deixa mentir. A gente, quando as coisas começaram a mudar, e a gente viu que a pandemia, né, trouxe uma série de coisas novas aqui pra gente olhar para dentro de casa, cara, a gente começou a cortar várias moitas aqui, sabe? E aí a gente começou a enxergar coisas que a gente não enxergava antes, que a gente nem dava atenção. E agora a gente tinha um pouco mais de tempo, de cuidado para olhar, e a gente falou, cara, mas isso aqui é tão importante, como a gente não olhou? Pois é, temos que olhar. E aí, então acho que essas são as coisas boas, né, que a pandemia traz. Os clientes também tiveram mais tempo na pandemia para refletir sobre os serviços que são prestados a eles, né? Então eu imagino que vocês tenham recebido, de repente, solicitações novas, de coisas inusitadas, né? Que antes talvez ele não se importasse tanto, né? Sim, com certeza. O engraçado de tudo isso, que aí foi falado aqui, né? Hoje está algo acontece lá na Pacto, né, no caso. Tem um cliente reclamando, Ivan, vê aí, né? Bandeira vermelha, ela está indo lá para o suporte, né? A gente está até pensando, falar, pô, daqui a um dia a gente tem que mudar algumas coisas, tipo, isso aqui é o relacionamento com o cliente, né? O que a gente sempre falava antigamente e tal. E na verdade Então a gente vai ter que começar a falar, peraí, então deixa eu ver aqui e eu daqui a pouco estou distribuindo, isso aqui é dali, vou lá, resolve, volta, né? Ou então falo pro cara, vai lá, resolve e se prontifica e resolve isso, porque hoje a exigência do cliente é maior, ela é maior. Né? Grande Fabiano e Fernando, se eu tivesse ficado na mesma tela, perto um do outro, no meu computador, eu não sabia quem que era quem, viu? Mas olha só, chegou mais um cabeludo na área aí. Não era para ter entrado nós dois, não, cara. A gente ia disfarçar que era um só aqui, cara. O Fernando esqueceu de sair, né? Deu errado. Nosso convidado deu errado, cara. Eu ia falar, Fernando, você tá 2 vezes aí, tá o Fabiano junto. Na próxima eu venho com o cabelo igual do Ivan. Na próxima, pode deixar que Rapaz, o meu cabelo... Na próxima encarnação, que tu quer dizer, né? O meu eu tô doido para fazer igual vocês aí, sabe? Tem mais de mês, eu tô querendo cortar. Vou te falar que é mais fácil você fazer igual a gente do que a gente fazer igual você, Muito cara. Bem. Exatamente. Próxima reunião eu vou vir solidário, viu? Mas tá certo. E aí, pessoal, tudo jóia com todo mundo? Tudo bom? Beleza. Todos bem? Todos bem. Tirando a prisão domiciliar, todo mundo bem. Isso. Tornozeleira eletrônica aí, não, Thiago? A gente tá com uma bola no pé, cara. Bola de ferro. E aí, Fabiano, aproveitando que você entrou, a gente está debatendo um pouco da qualidade dos serviços, né, das nossas áreas aí, com as pessoas em casa e tal. Também esse novo normal, quem se acostumou, quem não, se a empresa pretende ficar assim ou não. Se puder dar um panorama geral aí da Lynx também, aproveitar que você entrou aí. Cara, de forma geral, assim, eu acho que a qualidade das operações, a produtividade e tal, tá ótima, né? Era uma loteria, né, cara? Como é que seria? Porque foi um negócio meio que numa ruptura, então era uma loteria, mas assim, está sendo uma descoberta boa, porque está tudo funcionando super bem. Até para aquelas operações que são muito transacionais, assim, muito contato, tal, também está indo super bem. Não tem, como eu falei ali no grupo, quando alguém fez uma pergunta, a gente não tem uma data cravada de retorno e nem se obriga a ter essa data cravada, tá?
Então, existe um comitê que está estabelecido, tem até uma gente do meu time que faz parte do comitê que a gente chama de reocupação, que monitora, discute, apura, vê quando faz mais sentido e tal. E, no paralelo, tem uma esteira de preparação dos escritórios, né? Não importa muito quando volta, eu acho que o fato é, quando voltar, não vai ser como era. Vai ter mais espaço, vão ter outros mecanismos de controle, sabe? Vai ser uma outra dinâmica. Então, tem o grupo preparando, cada vez fazendo mais alguma coisa nas filiais. A gente não tem quase ninguém indo para as filiais. Um grupo G, quase 4.000 pessoas, não tem quase ninguém indo. Vão aqueles casos muito específicos, onde tem que pegar alguma coisa fisicamente e tal, mas é muito, muito, muito raro. E é isso, todo mundo trabalhando de casa. Esses dias me perguntaram para mim assim, você tem ido com certa frequência, cara, tipo 2 vezes por semana? Eu falei, olha só, desde o dia 12 de março que eu não vou, dia nenhum. Então, que eu não vou. Eu não vou na empresa do dia 12 de março. Então, tudo de casa. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Não, sim, só para atualizar o pessoal aí. O pessoal tem a mesma... Todo mundo aqui no grupo está com a mesma percepção. A gente percebe que é meio que um padrão aí na indústria de software, né? Que a produtividade aumentou e se manteve. Porque no mercado de infra, viu, Fabiano? Principalmente alguns bancos, indústria... a produtividade ela teve um aumento nos primeiros 40, 50 dias da euforia inicial, mas depois ela caiu, cara. Caiu bem. E porque são mercados mais tradicionais, talvez não estivessem tão preparados também para trabalhar de casa, né? E a falta de infraestrutura, os problemas técnicos, eles atrapalhem na satisfação do funcionário, ele começa a produzir menos. Diferente da indústria de software, que já tinha uma preparação tecnológica de certa forma, né? O software já é na nuvem. Então já existe uma cultura, né, pronta ali, foi uma questão só de adaptação ali, de alguns pontos, né? Sim. Mas a sua colocação, ela vai em linha com o que o pessoal está colocando aí. Muito bom. A gente também está na RD, a gente tem plantão, pessoal de facilities que cuida dessas questões de ergonomia, vamos dizer assim. E aí você tem que abrir uma solicitação e eles marcam horário. Então, tipo, eu busquei cadeira, segunda tela, suporte de pé, mouse, teclado, o que você precisa, só que aí fica horário marcado. Então, tá na mesma linha do Fabiano, que só vai para a sede se precisa pegar algo. Eu não posso ir lá trabalhar, por exemplo. Para isso, não, tá fechado. Essas pessoas também só vão lá nesses horários específicos para atender os funcionários, para retirar as coisas, e porque eles têm que anotar, né? Que é patrimônio, querendo não, tem que anotar que eu tenho uma cadeira da RD na minha casa, né? Mas só para isso. Para isso tá completamente fechado também. Mas a RD tá fechada, por exemplo, se o cara aparecer lá, não entra? Não entra. Fechada. Eu agendei um horário, me falaram, Rafaela, teu horário é quarta-feira, 9h30, 10 minutos de tolerância de atraso. Então, eu tava lá 9h30, eu cheguei, tinha uma menina que me respondeu na recepção, me deu álcool gel, verificou se eu tava de máscara, subi, peguei minha cadeira, desci, ela anotou o númerozinho da cadeira, eu fui embora. Na hora que eu tava indo embora, tinha alguém chegando, ela deve ter marcado intervalinho ali de 15, 20 minutos, para não ficar muita gente no mesmo local, elevador, que eu subi e desci sozinha, tudo. Eu não sei se eu chegar amanhã, 9h30 da manhã, vai ter alguém lá, porque se não tiver agendamento, não vai ter como. Então, eles falam, você tem que agendar, porque se você não agendar, tá fechado. Claro, né, Fabiano, tem um segurança lá, até porque a gente é anexo ao shopping, então o próprio shopping tem equipe de segurança 24 horas, mas não vão permitir que eu suba, por exemplo. Sim. É porque as catracas estão fechadas, a gente não consegue abrir catraca, só eles conseguem. Sim. Então, tem que pular a catraca, enfim. É o mesmo caso de vocês, pessoal, da Rafa? A TOTOS também está fechada. Tem uma equipe reduzida de TI e de facilities, que eu sei que está atuando na TOTOS, mas aí mas a gente também não pode chegar lá e, quero entrar. Não, também do mesmo esquema, tem que agendar horário, e aí a pessoa te acompanha, né, que nem você falou, gel, máscara, e a pessoa te acompanha e te devolve na recepção e com horário marcado. Na Metadados também, a gente tem, na verdade, tem 5 pessoas que estão presenciais na empresa. Foi liberado um andar com todos os cuidados e orientações da OMS.
a pessoa ela só pode circular pela empresa mediante um treinamento do Comitê de Prevenção de Saúde da empresa. Ela precisa passar por um rigoroso treinamento, desde o uso de EPIs, inclusive ela recebe toda a distribuição de EPIs e tudo mais, com rodízio de lugares, higienização recomendada pela OMC. Se a pessoa não passou pelo treinamento, ela não pode nem entrar na organização, ela é atendida fora das dependências da empresa, onde a gente repassa os materiais necessários, os recursos necessários, como cadeira e outras situações, fones de ouvido, headset e tudo mais, porém ela só pode ingressar mediante ao rodízio pré-estabelecido, agendado, e um treinamento de biossegurança, respeitando firmemente as horas da OMC. Legal. E a única que tem funcionado assim é a matriz, todas as filiais sem nenhuma circulação, tanto São Paulo como Porto Alegre, isso sim, essas nenhuma circulação. A gente teve o caso de Belo Horizonte e Rio, que fizeram uma retomada, né, de acordo com o governo, conforme eles tinham aberto lá, e aí, mas também era com voluntários, um grupo, também não era, né, também com todas as regras de distanciamento e um monte de coisa, mas aí teve uma que voltou atrás, no começo foi uma semana, e aí o governo voltou atrás também, porque aumentou os casos na pandemia e fechou de novo. Então, acho que agora, se eu não me engano, eu não sei, eu acho que é só o Rio que está ainda aberto, mas também estão fazendo assim, você se voluntaria, vai trabalhar 15 dias aquele grupo, e depois segue um outro grupo que também, se quiser se voluntariar para ir para o escritório. Tá bem diferentão esse negócio aí. Mudou, né? Agora, vocês acham que isso resolve em quanto tempo? E com que ação específica? Tu diz a pandemia? Tudo assim, isso aqui não tem uma resposta certa, até porque é mistura de búzios com tarô, não dá para saber assim, mas é mais o feeling de vocês mesmo, pelo que vocês acompanham aí. Como é que vocês acham? Cara, eu acredito que até o final desse ano ainda não teremos nada muito normal, assim. Eu ouvi o Drauzio falando que imagina, o Drauzio Varela falou que imagina que em setembro estaremos melhor, mas também ele imagina, né, que nem tu falou, tarô e búzios, né, misturado. Sinceramente, se a gente for lá friamente, até não ter vacina... isso aí. Acho que vai ser muito complicado, tá? Gente, obrigado pela atenção de vocês aí, pelo tempo. Bom ver vocês aí, viu? Falou então. Falou, pessoal. Falou. Um abraço, gente. Valeu, galera. Até mais. Bom trabalho. Tchau.